Olá, boa tarde. São 3h42. Este é o Justiça Agora. Mais de 29 milhões e 200 mil declarações foram entregues à Receita Federal no limite do prazo, no final dessa segunda-feira. O número até surpreendeu, já que a Receita Federal esperava receber cerca de 28 milhões de declarações. O contribuinte que perdeu o prazo para entrega já pode regularizar sua situação a partir de amanhã, mas já estará sujeito ao pagamento de multa, que pode chegar até o valor de 20% do imposto devido. O Ministério Público Federal em São Paulo entrou com uma ação civil pública contra a Microsoft para que o Windows 10 deixe de recolher dados pessoais dos usuários sem suas autorizações. Para os procuradores, a captura de informações sem o consentimento expresso do consumidor viola a legislação. Ao instalar o Windows 10 no computador, o consumidor habilita automaticamente a transferência de informações sem ser consultado. A opção padrão de instalação e atualização do sistema operacional permite que a empresa obtenha dados como geolocalização, conteúdo de e-mails, hábitos de navegação e histórico de buscas realizadas na internet. O Ministério Público Federal pede que a coleta de dados deixe de ser feita de forma automática pelo software, porque viola inúmeros princípios constitucionais, como a proteção da intimidade e o direito das relações comerciais, e ainda que os usuários sejam alertados sobre as consequências. A ação civil pública pede também que a Microsoft pague multa de pelo menos 10 milhões de reais pelos danos morais já causados, que em até 15 dias faça a adequação do software e atualize o sistema para que todos os usuários possam usufruir das mudanças. Em caso de descumprimento, a multa diária é de pelo menos 100 mil reais. A União também responde à ação por omissão na defesa dos consumidores. A Justiça do Trabalho manteve a condenação da empresa de transporte interestadual Expresso Satélite Norte. Ela terá que pagar mais de R$1 milhão por formação de grupo econômico. A Expresso Satélite Norte recorreu à seção 2 de dissídios individuais do TST depois de ser incluída na fase de execução de um passivo trabalhista de mais de R$1 milhão por formação de grupo econômico. A defesa argumentou que não foram apontados os motivos para a inclusão da empresa na sentença, nem o que caracterizaria a formação de grupo econômico. Afirmou ainda que a execução da pena poderá provocar a falência da empresa, que hoje opera em 4 estados, e colocar em risco o emprego de mais de 1.000 trabalhadores. Ao julgar o caso, o relator, ministro Breno Medeiros, observou que ainda cabem recursos na fase de execução. No entanto, votou pela rejeição do mandado de segurança com base em jurisprudência do TST. Não há dúvida de que a situação dos autos atrai a aplicação da OJ 92, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passiva de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. No mesmo sentido, a súmula 267 do STF, razão pela qual eu voto no sentido de conhecer e não prover do recurso ordinário. O ministro Douglas Alencar Rodrigues teve outro entendimento. Ele aceitou a tese da defesa de que a decisão judicial que afirmou existir formação de grupo econômico teria sido mal fundamentada, contrariando o amplo direito de defesa previsto na Constituição. Eu fico a imaginar a situação da parte que não tem sequer condições de esgrimir argumentos para afastar a decisão judicial que afirmou a existência do grupo econômico. Por que grupo econômico? Há relação de subordinação, de coordenação, há sócios comuns, não há objetivamente qualquer fundamento. O vice-presidente do TST discordou da divergência. O impetrante, ele fez uma opção. Poderia ter embargado, garantido a penhora, embargado a execução, embargo de terceiro, para discutir o mérito da questão e aí sim trazer a matéria pelo mérito ao TST, mas preferiu entrar com a exceção de prestatividade, que sabidamente, pelo menos, tem sido esse o entendimento predominante aqui no tribunal, que não caberia recurso. Por unanimidade, a SDI 2 aceitou o recurso da Expresso Satélite, mas, no mérito, o mandado de segurança apresentado pela empresa foi negado. Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, às 18h30. Até lá.